Olá pessoal, hoje nós iremos novamente falar um pouco mais sobre o there be, ok? Dando continuidade àquela primeira aula que a gente teve. Só que nessa aula a gente vai dar uma olhadinha aqui e analisar esse there be no presente, nos tempos presente, passado e futuro, ok? Então, inicialmente falando, retomando um pouco do que foi falado anteriormente, né? Só lembrando que a gente trabalha aqui, a gente flexiona nessa expressão verbal, esse verbozinho aqui, to be, ok? O be, né? No tempo presente, como a gente viu, ele vai ser representado por is e o verbozinho are, tá? O que isso quer dizer, não é? Isso quer dizer que quando eu for formar uma frase no singular, eu vou usar o is, there is. Se eu for formar uma frase no presente, no tempo presente, no plural, eu vou usar there are, ok? Então esses dois verbozinhos aqui, juntamente com o there, ok? Vai representar o tempo presente, ou seja, o present tense. Tá? Vamos falar assim, o present tense, que seria o tempo presente, tá certo? A formulazinha para que a gente possa construir, né, uma sentença com o there be no presente vai ser sempre essa daqui, ó. Uma sentença afirmativa, você vai ter que usar o there, certo? O there mais o be, ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma frase afirmativa, certo? Afirmativa. Caso eu queira uma frase negativa, eu vou ter que seguir essa ordem aqui, ó. There mais be mais not. Então perceba que nesse caso aqui eu estou incluindo a palavrinha, né, negando o not, para deixar a frase no sentido negativo, né? Então veja que eu obedeço aqui, eu sigo aqui, como aqui em cima, o there be, tá? E o there be também para a frase negativa, só que incremento aqui o not para deixar a frase com sentido de negação, ok? Então aqui a gente teria uma frase negativa. Se a gente quiser uma frase tipo interrogativa, o que é que a gente vai ter que fazer? Trazer o verbo to be para aqui para frente, não é? Depois acrescenta o there, tá? O there e o restante da frase, não é? Vou até colocar aqui o sinal de interrogação porque vai ficar no final da frase. Então, desse jeito, nós iremos ter uma frase interrogativa, ok? Então, vejamos agora como exemplo uma frase. Aqui vou dar uma frase base e a gente vai testar aqui essas três fórmulas, ok? Então, eu posso começar fazendo uma pergunta a você, porque quando a gente faz uma pergunta, geralmente ela vem com respostas positivas ou negativas, não é verdade? Então vamos ver aqui uma frase para usar, né, esse there be. Então observando aqui essa frase, ó, is there some students in the school? Ok? Eu estou perguntando se há estudantes na escola, ok? A gente vai perceber um errozinho aqui nessa frase que eu vou comentar com você. Fiz isso de propósito para que a gente possa verificar esse erro e não cometê-lo, né? Quando chegar a nossa vez de produzir alguma coisa, alguma frase. E outra sobre a questão dessa palavrinha aqui que eu já vou começando a falar sobre ela. Perceba que eu tenho essa palavrinha aqui, ó, o some, tá? O some é um pronome indefinido, ok? Que ele vai vir diante de substantivos contáveis no plural. Perceba que a palavrinha
students está aqui com S, ela está pluralizada. Então eu pergunto, há alguns estudantes na sala, na escola, que diga. Então, eu estou perguntando se existe estudantes na escola, ok? Então, se eu tenho esse substantivo aqui no plural e eu não estou definindo ele, que estudante é esse, que tipo de estudante é esse, qual é o grau de escolaridade dele, eu posso usar o some, ok? Esse some aqui, ele vai impessoalizar, ele vai definir, né, quais são esses estudantes, ok? E lembrando que quando a gente usa sempre esse there be, não é? A gente está diante de que depois? De um substantivo. Então, o substantivo na frase em que a gente está trabalhando, falando sobre, e que por sinal vai ser o sujeito da frase, né, vai ser estudante. Então, student vai ser o substantivo, ok? E esse substantivo, ele vai estar o quê? No plural, ok? Então, pessoal, se ele está no plural, ok? Independente que seja uma pergunta ou uma frase afirmativa, se esse substantivo nessa frase está no plural, eu não posso ter o verbo to be is aqui, ok? Então, desse jeito, você teria feito uma frase errada, construída errada, não é? Perceba o seguinte, eu falei para vocês o quê? Para a gente formar uma frase com there be no present simple, por exemplo, a gente vai trabalhar com o is e com o are, ok? Então, para que servem esses dois verbos to be aqui? Justamente para individualizar isso daí. O is vai ser para os casos em que a gente vai ter um único substantivo na frase e no singular, e o are, um único substantivo ou mais de um substantivo e que estejam no plural. Então, nesse caso aqui, se a gente tem um substantivo no plural, a gente não vai poder usar o is, porque o substantivo vai estar no plural. Então, a forma certa de você construir a frase seria com o are na frente, ok? Are, né? Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Are there, ok? Are there some students in the school? Agora sim, nossa frase está corretamente escrita. Are there some students in the school? Ok? Então, preste atenção a isso daí. Agora vamos lá. Se eu estou fazendo uma pergunta, você vai me responder, ok? Então, eu vou te responder como? Se eu vou te responder positivamente, ó, de repente eu venho aqui e te digo sim, ou seja, você vai dizer há estudantes na escola. Então, quando você responde positivamente, você vai estar fazendo uso de que modo? Do modo afirmativo, numa frase afirmativa com o there be. Então, nesse caso, você vai escrever de que forma aqui? Simplesmente seguindo a ordem ali da frase afirmativa. Então, ficaria yes, there is. Ok? Simplesmente assim. Se fosse na forma negativa, não é? Se fosse na forma negativa, você ia dizer no ou not, certo? No caso aqui, a gente vai seguir o modelo da frase negativa. Então, ia ficar there is not. Ok? Então, essa seria a resposta para a frase, para uma resposta negativa. E essa daqui para uma resposta positiva. E lembrando que, com relação a essas duas formazinhas aqui, se a gente tivesse, no caso, querendo construir uma frase afirmativa, a gente iria pegar isso daqui, essa parte aqui, ó, there is, certo? A gente poderia pegar essa parte aqui, there is, e fazer uma frase para a gente, como eu construí para vocês ali, só que na forma afirmativa. Se fosse uma frase negativa, né, eu iria pegar essa partezinha aqui, ó, there is not, né, students in the school,
ok? Agora, outra coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Prestem bem atenção. Veja como eu respondi aqui. Aliás, veja como eu fiz a pergunta. Are there some students in the school? Não é? Ou seja, há estudantes na escola. Então, como é que você vai responder? Sim, há, não. Sim, there is, não, está errado. No, there is not, não. Perceba, a gente tem que sempre acompanhar o raciocínio da frase, né, interrogativa, do que ela está pedindo. Então, se ela está falando aqui, fazendo uma pergunta a você, se existem estudantes, então você não vai dizer de outra forma, ok? Então, veja que aqui vai aparecer um outro errinho nessa resposta, porque você não vai responder com there is, você vai responder com there are, ok? Então, a forma correta seria você colocar there are, porque a pessoa que está perguntando a você, ela está perguntando sobre vários alunos. Então, você vai responder com relação, né, a esses vários alunos. Você não vai responder com relação apenas a um aluno, né? E aqui também. Então, a forma certa aqui seria there are not, certo? Então, é só ficar atento como é feita a frase interrogativa, né? Vendo isso, percebendo os detalhes dela com relação ao verbo to be, você vai responder também na sua resposta, o are com o are ou com o is, né? De acordo com o que pede, tá certo? A frase interrogativa, né? E aqui eu vou mostrar para vocês outra coisa. Perceba que, vamos aproveitar aqui que eu tenho there is, né? There is not. Então, a gente poderia responder dessa forma, ou se fosse o caso, né? Ou a gente poderia juntar esse is com esse not, certo? E fazer isso aqui, ó. There isn't, ok? Pega o is mais o not e abrevia. A gente poderia fazer isso também. E aqui, ó, a gente pode fazer da mesma forma. Pega o are e o not, junta ele, né? Bota um apóstrofozinho e o T, ok? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a abreviação dessa fórmula aqui, negativa, are not ou is not, ok? Então, pessoal, a gente, para construir uma frase no tempo presente com o there be, a gente usa o is, there is ou o there are, ok? Esse there is vai ser usado quando a gente tiver, por exemplo, um substantivo no singular. Se eu tiver um substantivo no plural como students, ok? Eu vou usar o are. Agora lembre-se, esse some aqui só vai vir se por acaso vier um substantivo aqui e que ele esteja no plural, ok? Caso ele esteja no singular, você pode usar ou não, ok? There is a door in the wall. Ou seja, há uma porta na parede, ok? Perceba agora a diferença, ó. There is a door in the wall. Há uma porta na parede. There are some doors in the wall. Então, o substantivo, né, vai estar aqui, ó, door, ok? Ele está o quê? No singular. Logo, eu vou usar o is. There are some doors in the wall. Há portas na parede. Veja que doors agora está no plural. Então, eu vou usar o are. Ok? Se eu quiser a negação dessas frases, eu vou usar esses esquemazinhos aqui. Vou usar esse esquema que eu preparei para vocês aqui, ó, tá certo? Então, você seguindo eles,
você construirá essas frases com o there be. E lembrando que esse there be é o mesmo que aquele verbo há, né? Há no sentido de existir, o verbo haver no sentido de existir, ok? Há uma porta na parede, há portas na parede. E sobre essas duas palavrinhas aqui, certo? O a, né? Que seria um artigo indefinido, e aqui o some, um artigo indefinido. Quando eu falo indefinido, você já sabe que há uma indefinição. Eu não estou especificando essa porta. Pode ser qualquer porta, ok? E eu vou usar o a quando o substantivo, né, estiver no singular, juntamente com o is. Já o some eu vou usar quando o substantivo estiver no plural, diante do are, certo? Então essas foram as formas aí que eu mostrei para vocês do there be no presente. Agora, como é que vai ficar, né, essas formas aí do there be, certo? No passado. Fácil, muito fácil. Eu sempre tenho que ter aqui, ó, o there, certo? O there. E eu vou transformar esse verbo to be, que está no presente, is e are, para o passado. Então, qual o passado do verbozinho to be is? Vai ser o verbozinho was. O passado do verbo is vai ser was. E qual o passado do verbo are? O passado do verbo are vai ser were. Ok? Bem facilzinho. Were. Esses dois verbos junto com o there, eu vou dizer que ele vai estar no past tense, tá? Past tense, ou seja, no passado. Se aqui no there be eu pergunto, eu faço uma frase afirmativa, dizendo que há algo, esse algo vocês sabem é o substantivo, né? Que acho que vem na frase, depois do there be. Então, se eu uso o there is ou there are com o sentido do verbo haver no presente, no sentido de existir, não é? Há alguma coisa em determinado lugar, certo? Aqui no passado, esse there was ou esse there were, tá? Eu vou botar até aqui para você não se esquecer. Ele vai significar o seguinte: eu não pergunto no presente se há alguma coisa em determinado lugar, então eu vou usar o there was, there were como havia, ok? É no passado, o verbo haver no passado fica havia ou houve, tá? Ou houve. Então, com relação a esse tempo, vamos ver essa frasezinha aqui, ó. Fazer novamente uma pergunta, né? Was there? Depois que a gente coloca a frase com there be, né? Seja na afirmativa ou na interrogativa, na sequência vai vir um substantivo. Então eu vou perguntar a você, né? Aqui, ó, was there class for you yesterday? Houve aula para você ontem, ok? Então aqui é uma pergunta e ela vai estar no passado. Perceba que, com relação ao esquemazinho de usar o there com o is, perceba que aqui eu estou usando o verbo to be no passado. Então eu estou transformando uma frase que poderia estar no presente no passado. E eu estou perguntando a você se ontem, não é hoje nem é amanhã. Se você ontem teve aula, não é verdade?
E o was vai estar aqui. Por que vai ser o was e não were? Porque o substantivo vai estar no singular. Ok? Se eu tivesse no lugar de class, tivesse classes no plural, aqui viria o were e não o was. Certo? Então, novamente, para toda pergunta há uma resposta. E sua resposta de repente poderia ser sim. Yes. Então você vai responder de acordo com como está a pergunta. E como é que está a pergunta? Was there? Não é isso? Então você responde de forma inversa da pergunta, com relação à estrutura da frase, quando there be que diga. Então, there was. Ok? Houve. Quando você diz there was, certo? Quando você diz there was, deixa eu marcar aqui. Quando você diz there was, você está dizendo o quê? Simplesmente o quê? Que houve. Então, fica simplesmente sua resposta dessa forma. Sim, houve. Ok? Se fosse uma resposta negativa, como ficaria? É só observar o esquema, a formulazinha lá em cima. No, there was not, né? E no caso a resposta ficaria também tipo não houve, não houve. There was not. E da mesma forma que a gente tem lá em cima was not e o are not, não é? É abreviado, a gente aqui também vai poder fazer isso daqui, tá? De que forma? Assim, ó. Pego o was, o not, abrevia, bota o apóstrofo e o T, tá certo? Fica da mesma forma caso a gente tivesse o aren't, né? O are not que diga, were not que diga, were not. Então ficaria, deixa eu mostrar aqui. Se eu tivesse por acaso usando na pergunta o were there classes, certo? Se eu tivesse assim, vamos supor que eu tivesse a pergunta dessa forma: houve, were there classes for you yesterday? Houve aulas, não é isso? Para você ontem. Então, se a resposta fosse não, você iria responder de acordo com como está aqui, não é? Então, there were not. Então, pega esse were not e faz isso, ó. Weren't. Ok? Então, desse jeito aí, pessoal, a gente tem aí o there be no presente, certo? Usando o there is e o there are. E no passado, nós vamos ter a conversão desse verbo to be, is e o are para o was e o were, ok? E a gente vê aí nessa pergunta os três modos do there be, né, na forma afirmativa, negativa e interrogativa, ok? Nas respostas, não é isso? Então, com a pergunta eu obtenho aí o sim, a forma afirmativa, e no não, na resposta, eu tenho a forma negativa, certo? E agora a gente vai ver como é que a gente usa esse there be com o futuro. Vai ser muito simples e, por sinal, você não vai precisar trocar o esquemazinho que eu vou dar para você. Você sempre vai usar esse esquemazinho em todas as frases para o futuro. Vocês viram que no passado eu uso there is e o there are para
para as frases que forem construídas no singular ou plural. O there was e o there were no passado também você vai modificar. Já no futuro, pessoal, olha como vai ficar. A formulazinha vai ser sempre essa daqui, ó. There will be, ok? Vai ser sempre isso daqui. Você nunca que vai mudar, tá? Na frase afirmativa, ok? Que vai indicar aqui futuro, isso daqui vai ser o futuro, o esquemazinho para a frase futuro. A formulazinha vai ser essa daqui, ó. There mais will mais be, ok? Isso daqui a gente vai chamar essa frase de uma frase no modo afirmativo, tá certo? Se eu quero uma frase no modo negativo, eu vou fazer o seguinte: there mais will mais be e mais not, ok? Essa daqui vai ser a frase negativa. E a frase interrogativa, como vai ficar? Eu vou colocar da mesma forma que as outras, só que aqui eu vou trazer para frente o verbo will, certo? Will mais there, certo? Mais be. E aqui eu tenho uma frase interrogativa, ok? Interrogativa. Perceba que eu trouxe o will para frente. Na forma negativa eu coloquei o not. E na frase afirmativa eu vou colocar o will entre o there e o be, tá certo? Eu quero mostrar aqui também uma coisinha que a gente faz com relação a esse esquemazinho. É o seguinte: o will, certo? Você pode trabalhar ele na forma negativa do jeito aqui, vou mostrar para você desse jeito aqui, abreviado. Então a abreviação de will not, certo, vai ser won't, tá? Isso aqui seria a negação do futuro. Então a gente vai ver aqui uma frase e vai ver essa abreviação na frase no sentido negativo. No caso essa daqui, ó, there will be not, né, poderia ficar there won't be. E você não precisa colocar o not. Uma coisinha que eu me esqueci aqui de colocar para vocês é o seguinte: se no presente o there be significa a, ou existe algo, não é isso? Em determinado lugar, por exemplo. No passado eu falei para vocês que o there was e o there were significaria havia ou houve, não é? No futuro você vai usar o there will be para fazer perguntas nesse sentido aqui, ó. Haverá, tá? Então, there will be significa haverá no português, né? Então, a pergunta que eu faço aqui é: haverá aula para você amanhã? Não é isso? Então, vamos lá. Se é uma pergunta, pessoal, o que é que vai acontecer? O will, ó, vem para frente. Will there be? Will there be class for you tomorrow? Ok? Haverá aula para você amanhã? Ó. E isso daqui tudinho vai significar haverá. Haverá aula para você amanhã, né? Então, dependendo da forma como você vai responder, né, a gente vai usar uma fórmula ou outra. Então, se for yes, se for sim, se você disser que amanhã
realmente vai haver aula, né? Então o que é que você vai fazer? Você vai escrever da seguinte forma: there will be, ou seja, haverá. Então você coloca there will be, ok? E essa daqui seria a sua resposta. Tem como abreviar isso aí, professor? Não. There will be não se abrevia, tá certo? Aqui poderia ter a resposta negativa. E como ficaria? There will be not. Ok? Então a sua resposta negativa, né? A sua forma negativa de responder seria desse jeito daqui. E como eu mostrei para vocês aqui ao lado, o will mais not ficaria won't. Então a outra forma de você poder responder isso seria da seguinte forma: se é não, né, então vamos responder de forma abreviada, na forma tipo coloquial. Então ficaria there won't be. Ok? There won't be. Ou seja, não haverá. Então se liga só nesse detalhezinho aqui, ó, que tanto para questões quanto frases interrogativas quanto negativas, ok? Porque às vezes a gente pode dizer não haverá aula amanhã, não é isso? Você pode fazer uma pergunta já com sentido negativo, né? E você pode aplicar esse will not, tá? Will not dessa forma aqui, won't, tá? Won't. W-O-N apóstrofo T. Então, gente, essas daí foram as 3 formas de uso, tá? Que eu estou dando para vocês, mostrando, né, aqui, do there be, ok? No presente, com there is e there are, ok? No passado, there was e there were. E no futuro, there will be. Certamente existem outros detalhes, outros estudos mais aprofundados sobre isso, mas até o momento a gente vai ficar só com essas 3 formas de tempo, ok? Só aqui um detalhezinho para vocês, que observem que quando eu falo no passado, é bom a gente especificar a data, e a gente pode fazer isso, tá ok? Então, se eu estou falando de passado, eu tenho que especificar se foi ontem, que horas atrás aconteceu determinada coisa, tá? Se for no futuro, também a gente pode usar aqueles advérbiozinhos de tempo, né? Tanto no passado como no futuro, tá certo? Então, tomorrow quer dizer amanhã, né? Você poderia dizer haverá aula amanhã de manhã, né? Haverá aula para você amanhã à tarde. Então, há variadas formas de se perguntar e responder, ok? Se tiver no futuro, você coloca os advérbios de tempo relacionados ao futuro, e se for com relação ao passado, colocar alguns marcadores, né, alguns advérbios relacionados ao tempo no passado, ok?